Bom dia, que bom poder ter a companhia de cada um de vocês aqui nesta nova manhã que se inicia, cheia de potencialidades para nós, que possamos estar juntos nessa nossa trajetória, refletindo em torno da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Bem, hoje eu vou convidar vocês para que possamos juntos estarmos realizando a leitura do capítulo de número 31, que tem como título Leis Kármicas e Felicidade. Neste capítulo, Joana introduz afirmando que nas experiências psicológicas de amadurecimento da personalidade, na busca da plenitude, a incerteza é algo indispensável, pois que ela fomenta o crescimento, o progresso, significando insatisfação pelo já conseguido. A certeza, neste sentido, iria significar a cessação de motivos e experiências que são sempre renovadores, facultando a ampliação dos horizontes do ser e da vida. Graças à incerteza, que não representa falta de fé, os erros são mais facilmente reparáveis e os êxitos mais significativos. A incerteza ajuda na libertação, pois que a presença do apego no sentimento gera dor, angústia. Este último que funciona como posse algumas vezes, como sensação de segurança e proteção noutras ocasiões, desperta o medo da perda, da solidão, do abandono. A verdadeira solidão, né, que é a mente estar livre, descomprometida, observando sem discutir, sem julgar, é um estado de virtude. Nem memória conflitante do passado, nem desespero pelo futuro não delineado. Geradora de energia, né, de coragem. E aí a gente logo já fica ali refletindo sobre essa primeira parte do texto de Joana, né? A gente vai ver que muitos de nós buscamos ali uma estabilidade, uma espécie de zona de conforto em que a gente possa estar ali. Mas quantos de nós, diante dessa situação aparentemente confortável ou aparentemente estável, não nos acomodamos de tal forma que a gente deixa de progredir ou deixa de evoluir? E é justamente essa reflexão que Joana nos traz no início desse capítulo, em que ela diz que a incerteza diante do futuro nos faz estarmos mais atentos ao momento presente, que deveria, né, diante dessa situação, o homem deveria estar mais liberto, porque ao saber que as situações são mutáveis, que tudo muda, que tudo passa, que tudo se transforma, isso deveria nos convidar a que nós nos tornássemos pessoas menos apegadas e que o desapegar nos livraria, né, daquela dor que o apego nos traz, daquela angústia da posse, do querer tudo para si. A grande questão é que a gente tem medo de estar solitário, tem medo da perda. A gente tem muito medo de se sentir abandonado, né? Só que a solidão, como Joana nos coloca, ela vai acontecer mesmo diante daquele processo em que a nossa mente ela fica livre, a gente não está preso a nada. É quando a gente consegue olhar sem ficar julgando, sem ficar discutindo. E nesse sentido, a solidão ela pode ser encarada como uma virtude, porque ela não vai ficar nos trazendo ali aquela memória conflitante de dor do passado, é aquela mágoa, aquele ressentimento, mas ao mesmo tempo ela não nos dá aquele, né, aquela ansiedade, aquele desespero pelo futuro não delineado, que gera um gasto de energia desnecessário, porque a gente não consegue controlar todas as situações que nos rodeiam. Nós precisamos entender que o medo da solidão é o fantasma do estar sozinho, sem ninguém a quem submeter ou a quem submeter-se.
Diante da nossa imaturidade emocional, nós ficamos a criar a ilusão de mitos ou a criar a ilusão de pseudo-lideranças que devem determinar o nosso padrão de conduta diante do mundo. Por isso que muitas religiões vivem e crescem a partir dessas lideranças, que verdadeiramente estão ali e manipulam muitos de seus seguidores, porque são pessoas frágeis emocionalmente e que precisam dessa referência, dessa base, dessa insegurança, que não conseguem ainda se sentirem suficientemente confortáveis para darem sequência e seguimento às suas vidas sem que alguém lhes diga o que fazer. A insegurança, porque se está a sós, assusta, como se a presença de uma outra pessoa pudesse evitar os fenômenos automáticos de transformação interna do ser, tanto fisiológica como psicologicamente, impedindo os acontecimentos desagradáveis ou a morte. É necessário que o homem aprenda a viver com a sua solidão. Ele que é um cosmo em miniatura, girando sobre a influência de outros sistemas à sua volta, com o seu silêncio criativo, sem tagarelice, liberando-se daquela consciência de culpa que muitos de nós trazemos, que vem do passado. Destinado a essa liberdade, que Joana chama de liberdade plena, o homem encontra-se encurralado pelas lembranças arquivadas nos painéis do seu inconsciente. A sua memória perispiritual, que lhe põe algemas em forma, muitas vezes, de ansiedade, de fobias, de conflitos. Mesmo quando os fatores da vida se lhe apresentam tranquilizadores, o homem se evade do presente sob suspeitas injustificáveis de que ele não merece a felicidade e vai se refugiar no possível surgimento de inesperados sofrimentos. A felicidade relativa, ela é possível e se encontra ao alcance de todos os indivíduos, desde que haja neles a aceitação dos acontecimentos conforme esses acontecimentos se apresentam. Nem exigências de sonhos fantásticos que não se corporificam em realidade. Tampouco o hábito pessimista de mesclar a luz da alegria com as sombras densas dos desajustes emocionais. As heranças do passado espiritual ressumam em manifestações kármicas que devem ser enfrentadas naturalmente por fazerem parte da vida, elementos essenciais que são constitutivos da existência. Como decorrência de uma vida anterior dissoluta, surgem os conflitos, as castrações, os tormentos atuais. Da mesma forma, como efeito do uso adequado das funções, se apresentam as bênçãos da planificação. As leis kármicas, que são resultado das ações meritórias ou comprometedoras de cada indivíduo, geram na economia evolutiva de cada um efeitos correspondentes, estabelecendo a ponderabilidade da divina justiça, presente em todos os fenômenos da natureza e da criação. O fatalismo kármico da evolução é a felicidade humana, quando o ser depurado e livre sentir-se perfeitamente integrado na consciência cósmica. E aí isso é interessante, porque a gente fala muito de felicidade no mundo atual dentro de uma perspectiva muito material. A gente pensa que a felicidade virá quando a gente conquistar alguma coisa. A gente pensa assim, mas quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando eu terminar a faculdade, quando eu tiver um bom emprego, quando eu tiver uma boa casa. Então, a verdade é que a gente coloca a felicidade em posições muito distantes daquilo que a gente vivencia no momento presente. E a gente vai deixando para depois, para vivenciar aquilo que a gente pode vivenciar no dia de hoje. E aí Joana chega e nos diz, olha, a felicidade é o fatalismo kármico da evolução, mas isso você só vai conquistar quando você conseguir se integrar na consciência cósmica, quando você entender que você é um ser espiritual, quando você entender que você precisa ser capaz de estar satisfeito, de se contentar com aquilo que lhe é possível, com os recursos que dispõe. E quando falamos de recursos aqui, não estamos falando dos recursos materiais,
mas dos recursos morais e espirituais. E, nesse sentido, Joana nos diz que a nossa marcha, né, a marcha do homem, embora as aparências dissonantes de alegria e de tristeza, de saúde e de doença, ela vai estar em curso no processo das conquistas que ele cumpre realizar, passo a passo, com dignidade e com iguais condições delegadas aos seus semelhantes, sem protecionismos vis ou punições cerceadoras indevidas que formaram aqueles arquétipos de privilégio e recusa latentes em muitos. Tem gente que diz assim, mas fulano é um privilegiado, mas fulano... A gente tem que pensar nisso. A resolução para ser feliz rompe as amarras de um karma negativo, faz o ensejo de conquistar mérito através de ações benéficas e construtivas, objetivando a si mesmo, ao próximo e à sociedade. Nenhum impedimento na vida à felicidade. Uma resignação dinâmica ante o infortúnio, a naturalidade para enfrentar um insucesso, negando-se a que interfiram no estado de bem-estar íntimo, que independe de fatores externos, realiza a primeira fase do estágio feliz. O amadurecimento psicológico, a visão correta e otimista da existência são essenciais para adquirir-se a felicidade possível. Na sofreguidão da posse, o homem supõe que o apego às coisas, a disponibilidade de recursos, a ausência de problemas, são os fatores básicos da felicidade. E com isso ele entra em desespero, porque ele fica ali apegado aos bens materiais, ele fica apegado a trabalhos, muitas vezes sem tempo até de viver, porque ele trabalha tanto, porque tem que juntar dinheiro, né? E ele vai buscando aquilo, e com isso ele vai canalizar uma energia em algo que não é tão importante. Ao desfrutar, né, dessa movimentação em torno de algo que é muito transitório, que é muito material, ele vai perceber que ele não vai se encontrar ditoso, embora confortável ali, né? Ele vai ter um padrão de vida bom materialmente falando, mas ele vai perceber que é no seu mundo íntimo de satisfação e lucidez em torno das finalidades da vida que estão os verdadeiros valores da plenitude. As leis kármicas são a resposta para que alguns indivíduos fluam hoje o que a outros falta. Ao mesmo tempo, são a esperança para aqueles que lutam e anelam, acenando-lhes a possibilidade próxima de aquisição dos elementos que felicitam. Então, antes da gente ficar assim, ó céus, ó vida, por que eu? A gente deve ser capaz de olhar para a vida com uma visão lúcida e buscar com os recursos que a gente dispõe, fazer o nosso melhor e crescer, entendendo que se hoje a gente passa por determinada dificuldade, à medida em que a gente aprende com aquela dificuldade, que a gente supera aquela dificuldade, amanhã a gente não precisará mais passar por essa mesma dificuldade. Idear a felicidade sem apego e insistir para consegui-la, trabalhar as nossas aspirações íntimas, harmonizando-as com os limites do equilíbrio, digerir as ocorrências desagradáveis como parte do processo, a manutenção da vigilância sem tensões nem receios, vai nos levar ao amadurecimento psicológico e que isso vai contribuir para nos libertar dos karmas do insucesso, abrindo espaço para o nosso autoencontro, que vai nos trazer a verdadeira paz, aquela paz que nós trazemos intimamente e que nada, nenhum acontecimento externo consegue derrubar. Todas as manhãs, quando escrevo a meus amigos, eu finalizo escrevendo muita paz. Não para que a gente viva num mundo em que não hajam ainda, né, questões turbulentas, inquietantes, mas para que todas essas situações desafiadoras não sejam capazes de tirar a nossa paz, o nosso movimento interior, essa nossa conexão com o divino que há em nós, com essa natureza que nos acolheu nesta existência e que nos oferta tantas oportunidades de crescimento, mas que muitas vezes, por olharmos somente para aquilo que é negativo, para os infortúnios da vida, para aquilo que é dificultoso, a gente entra numa zona de sombra, de desarmonia, de inquietação e de angústia.
Todas as manhãs, quando nós acordamos, nós temos duas escolhas a fazer. Nós podemos olhar para o dia que se apresenta para nós e dizer: meu Deus, mais um dia. Ou a gente pode dizer: meu Deus, obrigada por este novo dia, que eu possa enfrentá-lo com coragem, força e fé. Muita paz para todos vocês. Que todos vocês tenham muita paz, muita coragem, muita força e muita fé em si próprios e na vida. Que Deus os abençoe.